A paz de Cristo e o amor de Maria. Meu nome é Abílio Gonçalves e faço parte da Escola de Fidelidade. Hoje nós iniciamos com essa pequena introdução do nosso podcast Gotas de Fidelidade, que é organizado aqui pela Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Em cada episódio, nossos ouvintes têm a oportunidade de aprender mais sobre a fé católica, suas tradições, seus valores, além de conhecer histórias inspiradoras e de carismas e de fiéis que viveram ou ainda vivem a sua fé de maneira autêntica e comprometida. Neste episódio 102, teremos a presença de uma convidada especial para falar sobre saúde, temperamentos e trabalho na perspectiva da fé católica. A nossa conversa será muito enriquecedora reflexões importantes para a nossa vida cristã. Saiba que a saúde é um dom de Deus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a saúde é um aspecto fundamental da vida humana e deve ser promovida por meio de ações que visem ao bem-estar físico, psicológico das pessoas. Nossos santos, os santos católicos, como São João Paulo II, Santa Edelgarda, que valorizavam a saúde e o equilíbrio do corpo como uma forma de glorificar a Deus. Além disso, você já ouviu falar sobre temperamentos? Eles são uma manifestação da diversidade humana e, portanto, devem ser compreendidos e valorizados. Nosso catecismo ensina que cada pessoa possui uma individualidade única, que se manifesta em suas características físicas, psicológicas e emocionais. São 4 temperamentos básicos, né? Temos o colérico, temos o sanguíneo, temos o fleumático, temos o melancólico. Essas são as diferentes formas de expressão dessa individualidade. Por fim, devemos compreender que o trabalho é uma forma de colaborar com a obra de Deus. E também vem nos ensinar o catecismo, dizendo que o trabalho é uma atividade nova, que possibilita o sustento da vida e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E, nesse sentido, é importante a busca de uma profissão que esteja alinhada com os valores cristãos e que possibilite a realização pessoal e a contribuição para o bem comum. Então, como vocês podem ver, o Gotas de Fidelidade de hoje é um podcast que sempre traz conteúdos relevantes, inspiradores para a nossa vida de fé. Por isso, eu convido a cada um a curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e acompanhe essa conversa com muita atenção. Mas antes que eu esqueça, é importante lembrar que o podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. Então, meus irmãos, chegou a hora da gente iniciar esse nosso podcast ao vivo aqui na Casa de Missão da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, em Brasília. Você que está sempre aqui conosco, às vezes tem a curiosidade de saber, né? Aqui é onde se realiza a Santa Missa, onde tem as adorações, onde toda segunda-feira, né, nossos apresentadores falam para você: vem visitar aqui, chega junto, vem participar desse momento santo. É maravilhoso ter você aqui também participando. Então, vem a participar também das atividades. Mas daqui a pouquinho eles vão falar da agenda e de outros momentos que você pode estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra, né, para os nossos apresentadores de hoje e estarão aqui falando, conversando com a nossa convidada. Fiquem com eles. Até logo! Olá, boa noite pessoal. Boa noite pessoal de casa. Boa noite, nossa convidada, Ana Carolina. Seja muito, muito bem-vinda. Sinta-se em casa, a casa é nossa, então, portanto, é sua também. Então, muito obrigada desde já pelo convite, por aceitar o nosso convite, né? Por vir aqui nesta noite de feriado, né? Que você poderia estar fazendo tantas coisas, veio aqui partilhar um pouco da sua vida com a gente. Então, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, boa noite. É um prazer conhecê-los. Boa noite a todos. Daqui uns 2 minutos a gente vai, né, assentando, a gente vai acostumando aqui com o ambiente, mas eu que fico muito honrada com o convite. Podem falar Ana ou Carol, o que vocês preferirem. Você prefere Carol? Tanto faz. No trabalho é Ana, no em casa é Carol.
Tanto Ana é faz. mais fácil. Mas Vamos muito de obrigada Ana. mesmo pelo convite, eu me Então, sinto muito honrada. Boa noite também, Boa seja noite. bem-vinda. E vamos Obrigada. lá. Hoje nós temos aqui a presença do nosso estreante no podcast, né? Talvez esteja um pouquinho nervoso, mas é Pouquinho? assim mesmo. É normal. Mas para a gente não perder tempo, né? A gente tem muita coisa para falar. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né? Muita gente ainda não te conhece, não sabe da sua trajetória e tudo mais. Então, que você fale um pouco assim sobre quem é, né, a Ana Carolina, para além da sua profissão, para além daquilo que você vai falar aqui, quem é você, né? Boa noite de novo. Eu sou goiana, raiz do pé rachado, comedora de piqui. Eu fui criada na cidade de Uruaçu, no interior de Goiás, no norte goiano, ali na região da Serra da Mesa. E muito jovem eu fui para Goiânia estudar, então fiz toda aquela trajetória, né, de sair do interior e buscar mesmo estudar a universidade, enfim, onde tinha mais oportunidade. E hoje eu moro em Brasília, estou aqui há 5 anos, sou bombeira militar, minha formação é em farmácia, então fiz farmácia, trabalhei na área também, e é o terceiro estado a qual eu moro, né, e tudo a trabalho. Então fui para Goiânia, trabalhei, fiz faculdade, trabalhei um tempinho lá. Já trabalhei em Palmas também como farmacêutica da Secretaria de Saúde, né, da prefeitura. E hoje eu estou em Brasília como bombeira militar. E no meio desse tempo todo aí também fui maquiadora por 5 anos. Eu sou bem ativa, assim, não gosto de perder muito tempo, não. Bem eclética, né? Bem eclética. E sou uma eterna estudante de saúde, de desenvolvimento pessoal, né? Hoje eu tenho 32 anos e sou muito feliz aqui em Brasília, na minha profissão. Então, Quanto tempo de Brasília? 5 anos, fez em janeiro. 5 anos. E 5 anos de bombeiro, né? E hoje eu sou bem feliz aqui. Graças a Deus, eu acho que o caminho que eu trilhei, eu falo que não foi fácil, mas foi muito recompensador e me fez crescer bastante, sabe? Assim, foi tudo tem um porquê. A gente não entende na hora, mas tudo tem um porquê. E continue nessa trajetória. E acredito que vou ficar por aqui mesmo, no DF. Se encontrou aqui, Me encontrei. né? Gosto muito da profissão, gosto muito, fiz boas amizades ricas mesmo, e gosto muito do que eu faço hoje. Que coisa boa. E você falou assim, né, que veio do interior e da cidade pequena, mas sempre gostou muito de estudar, né? Sempre foi muito dedicada e tudo. E então, assim, você meio que já tinha certo o que você queria, você já tinha ali traçado uma profissão, uma carreira e foi só trilhando isso, ou você foi se descobrindo aos poucos e foi se encontrando? Como que foi isso até você chegar onde você chegou hoje? Não, eu sempre fui muito indecisa, na verdade. Eu falo que eu escolhi fazer farmácia quase fazendo a inscrição lá. Ó, você só tem até hoje para fazer a inscrição. Sempre gostei muito da área de biológica, de saúde e tudo mais. Quando eu saí de casa, foi mais uma decisão dos meus pais. Eu já sabia que eu iria, porque na minha cidade não tinha, assim, nenhum curso que me interessar, né? Então, saí e fiz segundo e terceiro ano morando com um casal de tios meus que me acolheram, assim, muito, muito bem, assim. E eu fiz farmácia meio que, gosto dessas matérias aqui, vou fazer esse curso. Hoje, com a maturidade, talvez eu teria escolhido outro, mas não me arrependo, assim. Mas eu cresci numa família que sempre incentivou o concurso público. Aqui em Brasília também é muito forte, né, essa cultura de concurso. Hoje eu até tenho uma mentalidade um pouco diferente, assim. Até me acho um pouco mais empreendedora, já me arrisquei até com a área de vendas e tudo mais, mas eu foquei que eu queria passar num concurso pela estabilidade mesmo. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu trabalhei numa indústria farmacêutica na área de controle de qualidade por 7 meses e pedi demissão mesmo. Falei, não quero, vou estudar para concurso, vou fazer o que eu já tinha planejado. E eu sempre estudei para a minha área, para a área farmacêutica, né? Então, eu queria Anvisa ou perito criminal, e aí eu fiquei ali estudava em casa sozinha, sempre fui bem assim, de eu mesma e meu livro, e eu fazia só concurso na minha área, e eu formei em 2013, 2015 eu passei num concurso em Palmas. Então, eu fiquei o ano de 2015 e 2016 em Palmas, Tocantins, e foi uma mudança também grande para mim, de mudança de estado, de ir para bem longe de casa, né? Que, enfim,
são outros e tudo mais, mas eu estava passando nessa época por uma fase de crise de ansiedade muito forte, e eu só queria ocupar minha mente, queria trabalhar, queria sair um pouco de casa, porque eu sentia essa necessidade dessa independência, né? Então eu fui, não tinha nada que me impedia de estar ali, até porque eu já morava só eu e meu irmão em Goiânia nessa época. Então eu fui, mas assim, sempre pensei na área farmacêutica, porque na minha cabeça era o certo, né? E em 2016 não estava tendo muitos concursos assim na nossa área e tava, eu me lembro que teve uma crise de concurso, não sei se vocês vão se lembrar, mas não estava saindo muito concurso e eu não estava feliz. Então fiquei em Palmas só 1 ano e 10 meses e eu não estava satisfeita, não estava feliz. Para melhorar um pouquinho a ansiedade nessa época, ainda em Palmas, eu comecei um curso de maquiagem profissional, porque o melancólico é assim, ele quer o perfeito. Eu não ia fazer só um curso de automaquiagem, eu queria fazer o melhor curso que tinha na cidade. Então, foi bom, porque eu também vou fazer um curso profissional, porque eu quero aprender o detalhe do detalhe. Então, comecei a fazer um curso que me traz bastante, foi bem bom para mim. Eu não estava me vendo ali naquele lugar, naquela carreira, naquele cargo, por muitos anos à frente. Então, eu me lembro que na época me falaram do concurso do bombeiro, vai ter concurso do bombeiro em Brasília e em Goiás, só que o de Brasília eu teria um pouco mais de tempo para estudar e tinha mais a ver com as matérias que eu sempre estava estudando, né, que eu já estava habituada. Então, quando faltava 4 meses para a prova do bombeiro, eu pedi exoneração no concurso lá de Palmas e vim embora de volta para Goiânia para estudar. Então, assim, foi um ato de coragem que mudou completamente a minha vida, porque eu saí de uma situação em que eu não estava tão feliz profissionalmente e mudei completamente de carreira para uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Na minha família não tem nenhum militar, nem sabia o que era militarismo, assim, na prática, na vivência, né? E vim na cara e na coragem, em 1 semana eu resolvi tudo e já estava focada estudando, estudei por 3, 4 meses, muito focada, e passei no concurso do bombeiro, e aí eu fui descobrir o que seria, o que eu ia fazer. Mas eu costumo dizer que Deus é tão bom que eu acho que Ele que sonhou esse sonho para mim. Sonho que eu nem sabia que poderia ser, sabe? Então minha vida mudou completamente e hoje eu gosto muito da profissão, gosto muito. Se sente realizada. Eu me sinto muito realizada, porque a gente lida com vidas o tempo todo, né? Sim. Com vidas, com natureza, que também é vida. Então, a gente está sempre ajudando, sempre auxiliando. E eu falo sempre isso, que o bombeiro, ele é como se fosse uma esperança. Quando você não pensa em ninguém mais, não, você vai chamar o bombeiro. Então, a gente lida muito com esse lado frágil do ser humano e como eu fui convidada a falar, como você vê Deus no bombeiro, eu vejo o tempo todo, assim, porque quando você olha para o outro ali, na situação em que ele está, né, na vulnerabilidade dele, você, às vezes, consegue ajudá-lo, não tem preço que pague, não tem salário, não tem nada. Então, assim, hoje eu me sinto muito realizada, graças a Deus. E nessa virada de chave aí que você saiu de Palmas, passando o concurso, era algo que você nunca imaginou, né, ser militar? Como é que foi isso para se adaptar nessa vida militar, morar sozinho em Brasília, sem familiar, sem parentes? O morar sozinha para mim foi bem tranquilo, porque eu sofri quando eu saí da casa dos meus pais com 15 anos, né? Eu fiquei 2 anos só chorando. Então, essa barreira eu já tinha passado, sabe? E como eu já tinha mudado de Uruaçu, da casa dos meus pais, para Goiânia e depois para Palmas, o morar em Brasília não foi difícil. Mas, assim que a gente passa no concurso, a gente tem 10, 11 meses de curso de formação. E é um curso muito intenso, assim, né? Exaustivo mesmo, fisicamente. Você tem que estar lá em forma, todo engomadinho, com o uniforme passado, 6h30 da manhã, e você não tem hora para ir embora, e tem prova. É como se dividisse dos 300 pessoas em turmas, em salas, vamos dizer assim, como se fosse uma escola mesmo. Então, você vai ali aprender a profissão de bombeiro. Então, você vai passar por treinamentos de combate a incêndio, em casas de fumaça, que você vai sentir realmente o que uma vítima sente, na água, na altura. Então, eu vivi coisas assim que eu nunca imaginei que eu fosse
passar, tipo, entrar num fosso de elevador, lá naquele... Então, coisas que eu nunca imaginei, que ao mesmo tempo que era super interessante, te dava medo. Então, eu fui aprender a ser militar também, mas assim, eu costumo dizer que também não foi difícil para mim, porque dentro da minha casa a gente sempre teve o respeito muito grande pelo meu pai, pela minha mãe, né? Então, assim, eu falo que ser militar às vezes é até mais fácil do que ser civil, porque você vai ali respeitar o mais antigo. Então, assim, não existe... a gente até fala, né, de que não seja uma ordem absurda, sabe o que você tem que fazer. Então, assim, não é difícil você chegar no horário, que é o normal, então o militar não chega atrasado, né? Então, assim, isso é o que se espera de todo mundo. Então, assim, para mim não teve muita dificuldade nessa questão de respeito, de estar ali. E eu acho que até mais fácil do que trabalhar lá fora, sinceramente, assim, ao meu ver. Porque ali não tem essa competição toda que existe, sabe? Cada um sabe o seu lugar. Mas eu acho que foi mais esse choque de profissão. De aprender algo novo, completamente diferente do que tudo que eu imaginei, de lidar com os medos, né? Medo de altura, então você está de segunda e fazer um treinamento. Então, a gente se supera o tempo todo no curso, e ali você vai aprender realmente a ser bombeiro, a parte de emergência médica, enfim. Foi, ao mesmo tempo que foi muito legal, era bem desgastante. Então, assim, emocionalmente você fica bem... Mas passa. Então, eu olho para trás, tem hora que eu falo, gente, como que eu consegui viver tudo aquilo? Mas a gente vai em grupo. E esse espírito de corpo que a gente tem dentro do bombeiro, de você estar sempre cangado, que a gente fala, você está sempre com alguém ali, fazendo a mesma coisa junto com você, te auxiliando, te dando apoio. Então, a gente fica bem unida aos amigos que próximos, e você fazer isso em grupo é bem mais fácil. Legal. Você teve que se desafiar muito, assim, né, pelo que você está falando. Teve que superar muitos desafios, né, durante todo esse tempo. Já tem 5 anos? 5 anos. 5 anos, né? Durante esse tempo, eu imagino que você teve que lidar com muitas situações difíceis, né? E que você nunca imaginou estar. E como que foi, assim, para você? Teve algum momento em que você, sei lá, nossa, será que isso aqui é para mim mesmo? Será se não é outra coisa? Teve algum momento que você se desanimou? Não sei, talvez tenha assim, Pensado em mudar novamente? Em mudar, justamente isso, algo assim? Não, por incrível que pareça, não. Assim, eu me lembro de dias do curso de formação em que realmente eu estava esgotada, porque assim, você tem que estar, igual eu falei, com o uniforme todo limpo, certinho. Então, às vezes, você sujou todo o seu uniforme hoje e amanhã ele tem que estar alinhado, engomado, passado, limpo. E você tem mais 2 provas teóricas para estudar. Isso você chegou em casa 9 horas da noite. No outro dia, você tem que estar lá 7. Então, assim, é muito desgastante. Então, teve um dia que eu quase surtei. Cheguei em casa, só sabia chorar. Eu não quero mais. Mas não quero mais, quero desistir. É porque estou cansada. Era só isso. Mas em momento nenhum eu pensei em desistir de lá para cá. Eu falo que foi uma mudança muito drástica na minha vida, mas uma mudança para muito melhor, sabe? Em relação à profissão, em relação ao que eu faço, em relação ao que eu vivo hoje. A minha vida pessoal também, né? A independência que eu construí para mim. Então, assim, hoje eu moro sozinha, eu pago minhas contas. Isso, para mim, que era o que eu sempre quis, faz toda a diferença. Quando você está feliz, independente sinceramente no lugar, né? Eu acho que tudo fica mais fácil. Então, eu nunca pensei em desistir da profissão ou desistir do bombeiro. Eu acho que o curso é mais desgastante. E o que eu penso é que, assim, a gente tem que estar sempre cuidando do mental, porque a gente vê muita coisa, né? A gente lida com o risco, até da nossa própria vida, assim, em algumas situações. Então, essa cautela, esse cuidado, ele tem que existir, mas eu nunca pensei em desistir da profissão. Eu gosto muito, assim. Não sei se eu respondi tudo, Sim, mas... sim. A questão que você disse, né, que levando a fé à profissão, né, como você diz, integrar isso, fé e profissão. E dentro do que você falou, que você sempre vê ali, né, Deus, né, o que você faz, qual é o momento, teve algum momento, assim, marcante que você sentiu mesmo ali tocada, nossa, eu senti Deus aqui nessa situação?
Eu vejo Deus todos os dias, assim. Eu sou bem contemplativa. Eu amo a natureza, eu amo o céu. Então, eu até gosto até de postar no meu Instagram. Todo dia Deus te dá uma visão nova. Então, você olha para o céu, todo dia ele é diferente. Sim. E como a gente trabalha muito na rua, eu estou sempre tirando foto do céu, do arco-íris. E os meninos que trabalham comigo até riem, que teve uma situação uma vez, eu já vou entrar na parte mais profunda, mas teve uma situação uma vez que a gente saiu para apagar um incêndio florestal à noite. E eu fiquei admirada do fogo, do mato verde pegando fogo, porque era tão bonito aquilo, parecia ouro. E eu fiquei lá assim, não, gente, peraí, só um pouquinho, vamos olhar aqui, olha aqui, que coisa mais linda. E aí eu fiquei lá, a gente ia entrar, uma linha de fogo enorme, e eu fiquei lá, gente, olha que lindo, Deus me você tá ficando doido. Então, assim, eu vejo muita beleza em tudo, assim, principalmente na natureza. Então, eu contemplo o tempo todo e eu vejo Deus ali, né? Então, a gente está muito na natureza. Aí já é um caminho que eu estou sempre vendo Deus. Às vezes a gente está na bandeira lá, né? A pessoa não continua, aí passa pássaros, assim, aí quase que a gente não pode sair da posição, mas eu vou com o olho, assim, eu falo, nossa, que lindo Deus. Porque eu tenho muito isso. Mas, assim, a gente, como eu falei que a gente lida com a vida o tempo todo, eu estou sempre também melancólica analisa tudo, né? Eu estou sempre analisando também esse lado, assim, porque a gente pega ocorrências pesadas, né? Óbitos de criança, acidentes. Então, eu estou ali sempre refletindo também, tentando entender, porque assim, gente, eu estou nervosa, eu estou um pouco me tremendo, mas é normal, agorinha passa. Acho que eu estou com um pouquinho de frio. Mas eu estou sempre ali analisando a vida em si, sabe? Tipo, a vida é um sopro, então o bombeiro, ele me faz querer viver melhor o dia a dia, o meu dia a dia em si. Porque a gente, às vezes, está conversando com uma pessoa aqui que está em ovácia é engasgo, obstrução das vias aéreas. E se a pessoa para e dá uma parada cardíaca e a gente não consegue reverter e ela vai embora, você estava com a pessoa aqui. Então, assim, aí eu saio dali da situação, naquela hora a gente é muito profissional, né? Eu já peguei engasgo de criança, de bebezinho, a gente é muito profissional, mas quando sai, aí eu fico refletindo, falei, cara, Senhor, era o último dia dele. Então, às vezes eu faço uma oração por aquela alma, sabe? Então, assim, esse lidar com a vida o tempo todo me faz refletir sobre a minha e tentar ser melhor cada dia e tentar buscar o céu a cada dia. Então, assim, na nossa profissão, pelo menos eu vejo muito dessa forma, sabe? Porque eu falo, a gente não sabe os planos de Deus, Ele sabe. Sim. O último dia meu, seu. Então, quando eu pego alguma coisa assim, eu falo... E quando a gente reveste, eu me falo, caramba, Senhor. E às vezes eu falo assim, às vezes sempre, né? A gente foi inspirada aqui pelo Espírito Santo, porque não tinha muito, assim, a gente conseguiu fazer, reverter, não era o dia dele. Então, eu fico analisando essa brevidade da vida todos os dias, sabe? Nossa, que profundo. Fiquei me imaginando aqui, porque assim, eu sou da área de humanas, né? Eu nunca pensei na saúde justamente porque eu também sou melancólica e a gente tem essa sensibilidade, assim, né? De se tocar, ser muito tocado com o sofrimento e refletir aquilo, machucar muito. Então, desde pequena, assim, eu já nunca me imaginei nessa profissão, porque eu ficava, eu não vou aguentar ver sangue, eu não vou aguentar ver gente morrendo e tudo mais. Mas, como você falou, né, Deus prepara, né, Ele sonhou com essa profissão para você. E, assim, Ele te dá o dom que você precisa, né? Mas tem muita gente que é da área de... Tipo, porque o concurso é assim, você tem que ter nível superior. Então, lá tem de tudo, né? Todas as áreas. E eu falo que tem muita gente que fala, nossa, como que vocês... Até eu nem gosto de falar bombeiro, herói. Não, a gente é treinado para fazer isso. Então, assim, é a nossa profissão. Enquanto tá todo mundo correndo do fogo, a gente está entrando. É o que a gente sabe fazer. Então, a gente é treinado para aquilo ali. E o curso de formação, ele te dá muito esse treinamento psicológico também. Porque como a gente está, imagina, fisicamente esgotado, né? Com um monte de coisa e tem ali um ritmo completamente desgastante mesmo, e todo o curso ele é feito para preparar o seu emocional. Igual eu falo, eu já peguei ocorrência de bebezinho engasgado, que a mãe estava gritando aqui no meu lado,
meu filho está morrendo. E eu tinha que dar conta de fazer aquilo ali. Então, se eu for sucumbir ao desespero da mãe, vai ficar as duas lá se tremendo. Depois que passa, eu fico me tremendo, igual eu tô agora. Mas na hora ali, eu tenho que dar conta de fazer, porque eu fui treinada para aquilo. E aí eu só ficava assim, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda essa criança a desengasgar, porque ela estava roxinha, enfim. Deu certo, graças a Deus. Mas a gente é treinado para isso. Então, assim, tem muita gente que entra e fala, não vou dar conta, né? Mas no final das contas, você passa por todo aquele treinamento justamente para te preparar para essas situações, principalmente situações como essa que lida com a vida ali sob pressão e você tem que dar conta, você tem que fazer. E como eu disse, a gente sempre tem alguém do lado, né? A gente sempre está trabalhando junto. Eu acho que isso até facilita. Eu falo, graças a Deus que eu tenho meus amigos do meu lado ali me ajudando, né? A gente vai um ajudando o outro. O que você acha de fazer dessa forma? Então, é bem legal, assim, de ter companheiros do seu lado, principalmente pessoas que você confia. Graças a Deus, eu trabalho com uma equipe que a gente se dá muito bem. E a gente já até conhece um ao outro, vira uma família, assim, porque você tá junto com ele ali, convivendo e às vezes até arriscando sua vida junto com ele ali, né? Se alguém sucumbir, é ele que tem que te resgatar. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, um convívio muito bom, até dentro do próprio quartel, assim, com pessoas que a gente confia e que tá com a gente nessa caminhada, porque às vezes psicologicamente é bem desgastante. Certo. E... Pode falar? E assim, a gente vê profissão bombeiro, formada farmácia, né? Mas a gente vendo ali a página da Ana, né? Tem um pouquinho ali de personal, tem um pouquinho de nutrição. Personal, nutricionista, como assim? Tem um pouquinho de muita leitura, compartilhando, maquiadora. Me fala um pouquinho dessa Ana, assim, que é bem eclética mesmo. Várias coisas, assim, que vai além, né? De bombeiro e farmácia. Eu comecei a compartilhar, porque eu sou muito tímida, pode às vezes não parecer, que eu até falo, mas assim, eu realmente sou bem tímida. E eu comecei a compartilhar coisas na internet na época da maquiagem. Então, lá em 2016, 2017, quando eu estava fazendo o curso, eu comecei a compartilhar. Enfim, aí meu Instagram começou a crescer com maquiagem. Mas a maquiagem, a partir do momento que eu passei no bombeiro, porque ela nunca foi plano A, eu não fazia mais sentido para mim estar atendendo, né? E aí fui seguindo outros rumos, mas eu comecei a compartilhar coisas que eu vivia, coisas que eu achava que seria interessante para outra pessoa também, um site, alguma análise. Às vezes eu faço umas análises lá, que tem até uma amiga minha que esses dias falou assim, cara, você fumou uma maconha, porque não tem lógica. Eu, não, é porque... Quem não entende o temperamento, eu sou melancólica, então eu vou bem fundo na coisa, sabe? Eu estava lá analisando a vida, né, a fecundação, e eu fui longe. Então, assim, eu gosto de compartilhar pensamentos, coisas que eu estou lendo, e eu vi que as pessoas estavam gostando, e aí você vai compartilhando mais, né? Mas como eu sempre fui muito estudiosa, geralmente, eu estou lendo um livro, eu gosto de compartilhar sobre aquilo ali. Então, assim, eu gosto muito da desenvolvimento pessoal, amadurecimento. E nessa fase que eu estou também, né? Nos últimos 5, 4 anos, eu falo que eu amadureci muito. Eu não sei o que é. Chega perto dos 30, a gente começa, peraí, analisar a vida. Então, à medida que eu ia amadurecendo, eu ia compartilhando essas coisas. E eu via que as pessoas estavam gostando. E nos últimos 3 anos também eu passei por uma mudança física mesmo e de saúde própria. Eu estava 10 quilos acima do peso, eu estava bem inflamada, estava cheia de alergia. E aí eu não estava gostando do jeito que eu estava. E até assim, para a nossa profissão, você tem que estar bem fisicamente, né? Eu falo que hoje eu não gosto de academia, já deixo claro, apesar de que eu tento ir todos os dias. E eu compartilho muito isso do hábito, né? Eu falo, gente, adulto faz o que tem que ser feito, não é o que eu quero. Então, assim, se eu não na academia, eu não consigo segurar a motosserra e ajudar meus companheiros lá no corte de árvore. Então, assim, eu tenho que estar bem fisicamente. Então, eu comecei a compartilhar isso, a minha própria mudança de estilo de vida, porque antes do bombeiro eu não era atleta, nunca fui, né? O curso para mim foi ralado fisicamente, não foi fácil, né? Então, assim, essa mudança da Ana foi compartilhada e foi sendo acompanhada por muitas pessoas e acabou inspirando muitas amigas, muitos familiares, enfim. Então, eu continuei compartilhando, né? E aí, cuidando de mim,
da minha própria saúde, voltou essa paixão pela saúde em si, que eu, né, na minha área de formação. E aí eu sempre continuei estudando e continuo. E aí, agora, há pouco tempo, eu comecei um outro curso. Eu tenho 2 pós, né? Aí, mais uma coisa que eu sou eclética, eu tenho uma pós em estética, que eu nunca atuei, que era um segundo plano. Se eu não passar no bombeiro, eu vou fazer essa área aí, porque tem a ver com maquiagem, então, e eu tenho uma pós em farmácia clínica. Mas eu não paro, porque eu acho que assim, se você ficar parada no tempo, você está perdendo tempo de vida. Eu acho que aprender é sempre muito bom. E nunca é tempo perdido. Então, eu trabalho 24 horas e folgo 72. Essas 72, se eu ficar em casa assistindo Netflix, eu adoeço. Então, estou sempre estudando, sempre vendo alguma coisa, e isso faz com que eu me sinta mais viva também, sabe? Se eu ficar deitada ali no sofá, não dá certo para mim. Então, eu comecei agora, esse ano, um curso de Medicina Funcional Integrativa, porque eu comecei a analisar e a me estudar. Por exemplo, só para vocês entenderem, alergia, não sei nem se é alergia ou intolerância, exames, enfim, mas acho que a gente pode chamar de uma intolerância à lactose ali. E eu acho que eu tive a vida inteira, só que nunca foi diagnosticado por ninguém. Então, eu era aquela pessoa que estava o tempo todo fungando. Aquela rinite crônica o tempo inteiro. Foi eu tirar o leite, acabou a rinite, mesmo que eu tirar com a mão. Então, a minha vida inteira, quem me conhece, meus familiares, sabem que eu estava com paninha, com o nariz congestionado. Então, a intolerância ao leite. Então, não preciso usar medicamento para rinite. O que a integrativa faz? Ela vai lá na fonte. Qual que é a causa da sua rinite? É uma alergia ao leite. Então, eu fui melhorando a minha saúde à medida que eu ia estudando, né? Descobri uma endometriose, também com glúten. Então, eu acho que eu machuquei meu intestino a vida toda com coisas que eu não me faziam tão bem. E a gente sabe que o padrão alimentar da sociedade é muito ruim, assim. A gente come um monte de coisa que o nosso intestino não está preparado para digerir. Então, a gente vai machucando ali e a maioria das doenças começam no intestino. Então, o intestino fica doido, o sistema imune fica doido, é onde você começa a ter algumas coisas, né? E você vai alguns profissionais, às vezes, e não é descoberto. Não, tá tudo bem, você tá ótimo, seus exames estão ótimos, mas eu não tô me sentindo bem. Então, tem alguma coisa. Então, comecei novamente a estudar para cuidar de mim, e eu ia compartilhando isso no meu perfil também, compartilhando saúde. As pessoas iam gostando, falavam, não, peraí, aí como um bom melancólico, eu tenho que ir lá fazer um outro curso, porque eu preciso aprender mais a fundo. Mas eu gosto. Então, assim, quando eu começo a falar de saúde, eu poderia ficar aqui falando por horas, porque eu gosto muito. Então, assim, eu tô sempre querendo aprender alguma coisa, estudando algo novo, né? Porque eu me sinto viva, assim, eu gosto de não perder tempo, vamos dizer assim. Então, eu tô sempre vendo de tudo um pouco, sou bem eclética, assim. Mas eu compartilho no meu perfil e as pessoas gostam e eu continuo. Então, já me sigam lá para vocês acompanharem um pouquinho também sobre tudo isso que eu vivo e compartilho. Sim, às vezes a gente tem que porque saúde, não sei, vai deixando a vida levar, vai deixando as coisas acontecerem e não vai dando a real importância, porque se a gente for parar para pensar, a saúde, né, cuidar da nossa saúde, tá muito ligado ao espiritual, né? Porque se você não dá valor àquilo, né, que é ali tão sensível para a sua vida, você está dizendo para Deus, olha, não me importa com a minha vida. Indiretamente a gente está dizendo isso, né? Está se declarando assim, não tá, vou viver e pronto, e é isso. Não, mas Deus, ele nos deu a vida. Então, nós vivemos com o nosso corpo, então nós temos que cuidar do nosso corpo para viver bem, para agradecer mesmo a Deus, né? Hoje a liturgia me falou muito isso, sobre ser grato, né, a Deus. E cuidar do nosso corpo eu vejo muito assim, né? Dar valor à vida que Deus nos deu. Uma forma de agradecer, né? Exatamente. A vida é um dom, né? É um dom. E a gente às vezes não dá valor ao respirar, ao andar, né? E a gente vai maltratando o nosso corpo ali com as nossas atitudes mesmo, assim. Então, você não se alimentar bem, né? Você viver uma vida desregrada, seja o vício que for, você está maltratando o seu corpo, que Deus te deu perfeito, né? Exatamente. E assim, você falou de temperamentos, né? É um assunto assim que eu particularmente gosto muito, né? Mas tem muita gente que não conhece, né? Tem muita gente que ainda não teve acesso, nunca ouviu
falar, ou já ouviu falar, mas não se identificou ainda com nenhum, né? Você falou que é melancólica, eu também sou. O Edivaldo? Sanguíneo. Então, fala um pouco pra gente, assim, sobre o que você já sabe. Eu sei que você não é especialista, né? Você falou, mas você já estudou bastante sobre o assunto, já entende um pouco. Fala um pouco pra gente sobre como você conheceu, né, os temperamentos, o que mudou na sua vida depois de conhecer o seu temperamento e o das pessoas com quem você convive também. Eu sempre gostei muito de ler, né? Minha mãe, aprendi esse hábito com a minha mãe. Minha mãe está sempre lendo. E nos últimos anos eu estou gostando de ler sobre desenvolvimento, né? Entendendo um pouquinho mais o ser humano de forma geral. Então eu li aquele livro das linguagens do amor, achei o máximo. E aí, seguindo algumas pessoas na internet que falam mais de desenvolvimento humano, sempre falava temperamento. A gente, que acha que é isso de temperamento? E você seguindo algumas pessoas, você já vai captando algumas coisas, né? Então temperamento fala um pouquinho da sua forma de reagir ao que te acontece. Eu falei, não, vou ler isso daí. Aí comprei logo, foi 2 livros. Tô lendo o segundo. Na verdade, eu vou começar a ler agora o segundo, do Ítalo Marcílio, Os 4 Temperamentos. Mas não sou especialista, mas o livro que eu li, O Temperamento que Deus lhe deu, abriu minha mente, assim, porque bom, temperamentos eu não sei nem definir muito ainda. Talvez se eu começar a pensar aqui, a gente define junto o que é temperamentos. Mas digamos que é a forma com que você reage às coisas que te acontecem. Então, e a forma com que você percebe o mundo, né? Então, assim, existem 4 temperamentos: melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico. Você pode ser predominantemente um, ou você pode ter um segundo ali secundário, né? Secundário, segundo. E eu, por exemplo, sou melancólica colérica. Então, ter um secundário é até bom, porque às vezes o primário já te limita ali em algumas coisas e o secundário vem e te ajuda ali com algumas coisas. Mas, de uma forma geral, então, só para terminar, eu li esse livro e eu entendi muito de como eu sou, assim. Que eu estava lendo lá sobre o melancólico, não é possível que isso aqui tenha a ver com temperamento, estou me entendendo. Então, assim, todo mundo... Temperamento não é personalidade, ele é uma forma de você reagir mesmo, assim, eu entendo dessa forma. Então, assim, existem as qualidades e os defeitos, vamos dizer assim, dos temperamentos. Então, você consegue, entendendo um pouquinho sobre isso, pegar aquilo ali que não é tão legal, ou que você sabe que é uma fraqueza daquele temperamento, e trabalhar, porque você não vai pegar uma fraqueza sua, do seu temperamento, e falar, porque eu sou melancólica, eu ajo assim, pronto, e acabou. Não, você entendendo, você consegue ir trabalhando aquilo ali para amadurecer, né, aquele ponto específico. Então, eu achei o máximo ler sobre isso, porque além de me entender, você consegue lidar melhor e entender as pessoas que estão convivendo com você, né? Sei lá, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu irmão, porque às vezes um melancólico pega um sanguíneo e ele fala assim, essa pessoa não importa comigo, porque ela não está nem aí para o que eu falo. O sanguíneo já esqueceu e o melancólico está 1 mês pensando naquilo, sofrendo. Então, é a forma com que aquelas pessoas reagem às coisas ali. Então, para mim, assim, mudou muita coisa na minha forma de entender mesmo, né, o ser humano. Então, achei interessantíssimo esse assunto, e aí eu compartilhei no meu perfil um resuminho de cada um, e as pessoas adoraram, porque assim, poucas pessoas, sabe, vocês dão um pouquinho sobre isso, te faz aprofundar, né, no porquê você age assim. Então, assim, a gente tem, rapidinho, 2 temperamentos que são extrovertidos e 2 que estão introvertidos. Então, assim, o sanguíneo e o colérico são extrovertidos. Então, geralmente, eles vão acontecer alguma coisa aqui agora, eles são aqueles temperamentos que vão agir rapidamente. Então, ele vai agir rapidamente, aquelas pessoas que geralmente falam sem pensar, depois que ele vai, nossa, falei aquilo lá, não deveria ter falado. E o melancólico e o fleumático, eles são mais introspectivos, eles são mais introvertidos, então ele vai ficar pensando em como que ele vai tocar no assunto. Então, aconteceu alguma coisa, primeiro ele vai pensar, refletir, para depois ele agir. Então, assim, tem também, né, outros tipos de reações, por exemplo, o melancólico e o colérico, ele já guarda. Então, ele fica ali, o melancólico, por exemplo, além dele
pensar muito antes de falar, ele pega uma coisa e ele guarda para si aquilo ali. O sanguíneo não, o sanguíneo esquece, acabou, esqueceu o compromisso, esqueceu, ele não fica guardando aquilo ali. Então, ele, vamos supor, sei lá, ele perdoa muito mais fácil, porque para ele, entendeu? Ele não fica guardando para ele. Então, assim, você entender a forma com que cada temperamento age, reage, é muito legal, porque você realmente se entende e entende melhor quem está contigo, assim. Principalmente nas relações mais próximas, que é onde a gente geralmente tem mais conflito, né? Você consegue, então, entender, por exemplo, o livro fala muito da relação entre cônjuges e da relação de pais com filhos. Então, um pai melancólico, como que ele vai estimular, como que ele vai lidar com o filho colérico, como que ele vai lidar com o filho sanguíneo. Então, esse livro é interessantíssimo, eu acho que todo mundo deveria ler. A educação é outra, né? A forma de lidar é muito legal, né? E fazendo um pequeno também, merchan, li também. Fazendo um pequeno merchan, a Escola de Fidelidade tem um curso sobre temperamento. Olha aí, tá vendo? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, aprofundar nesse assunto, se conhecer, entra lá, acessa o curso, né? Segue a Ana também. A Ana tem altas Eu dicas. falei bem, amigo, falei bem. Ainda estou aprendendo, mas agora eu vou ler o próximo livro e ver se aprofunda um pouquinho mais, porque o melancólico não consegue ficar só no superficial, né? A gente tem que ir até entender tudo, mas eu gosto. Eu achei o assunto vale a pena, achei muito interessante mesmo. Show. E a Ana, a vida de fé da Ana, qual é a história? Eu sou de uma família católica praticante. Meus pais, desde muito novos, assim, a gente tem uma vida de oração em casa, né? A gente cresceu dentro da igreja, vamos dizer assim. Então, desde muito novinha, eu participava de tudo na igreja, assim. Nem falava direito, me vestiam de anjinho e vamos participar da consagração de Nossa Senhora. Então, assim, a vida toda fazendo alguma coisa ali. E interior, pelo menos assim, na minha vivência, não sei, acho que as pessoas vão muito mais para a igreja, porque não tem muita coisa, então as pessoas vão para a igreja, mas a gente aprofunda ali a nossa fé de uma forma, eu acho que até mais praticante do que a grande comunidade de capital, assim, não sei, essa foi a minha percepção, porque quando eu mudei de Uruaçu para Goiânia, para mim foi um choque de realidade muito grande. Eu tinha 15 anos e os adolescentes da minha sala eram tão evoluídos que eu me sentia assim, com 8 anos, e eles, que era muito diferente, assim, sabe? Mas assim, fui de coral por muito tempo, fui de infância missionária, de grupo de jovens, participei de muitos retiros e carnaval era em retiro de jovens. Então, assim, eu cresci nesse meio, assim. Mas eu falo que com o amadurecimento, até a forma de ver Deus mudou. Porque eu acho que muitas vezes a gente vive muito no automático, sabe? Vai na missa no automático, faz oração no automático. E eu estou numa fase da vida que a minha oração está sendo: Jesus, eu quero te conhecer mesmo. Quero entender esse amor todo. Eu quero conhecer. E, assim, eu nem sei. Eu falo que é como se eu estivesse reaprendendo a orar, reaprendendo recomeçando, porque atualmente eu não estou participando de nada, assim, de nenhuma pastoral. Eu vou na missa, faço minhas orações em casa, mas eu estou sentindo essa necessidade de me aprofundar eu e Jesus, assim. Então, a minha oração está sendo: Jesus, eu quero conhecer esse amor. Eu quero te conhecer, eu quero enxergar realmente quem tu és, porque eu não quero viver no automático. Então, eu estou nessa fase, assim, de tentar aprofundar. Então, sempre que eu estou lendo algum livro, eu estou sempre lendo 3 coisas, né? Saúde, alguma coisa de desenvolvimento, e eu estou tentando aprofundar a minha espiritualidade. Então, estou lendo agora Santa Faustina, eu estou me interessando pela vida dos santos, porque eu acho que são grandes exemplos a serem seguidos. Acho não, tenho certeza. Então, assim, eu estou nessa fase de aprofundar, buscar intimidade. Porque por muito tempo eu acho que a gente vai na correria e concurso e vivendo e faz ali aquela oraçãozinha da noite, sempre, nunca deixando de ir à missa, que eu acho importantíssimo, mas não sei, acho que soprou aqui que a gente tem que aprofundar nessa intimidade aí, porque... Tem uma comunidade aí que pode te ajudar. Pronto, tá vendo? Você conhece uma comunidade que pode me ajudar?
Muito bom, conheçam a comunidade, quem tá aí. Mas eu tô nessa fase, assim, de tentar me aprofundar. E aí até volta também naquilo que eu comentei do bombeiro, sabe? A gente lidar com a vida, com a morte, lidar com a realidade. Porque, assim, uma das formas que a minha ansiedade, o gatilho dela é o medo de adoecer, o medo da morte. E eu falo, gente, eu não sei de onde veio isso, mas é muito forte para mim. E até eu terapia, né? Porque assim, por esses anos todos eu passei por muitos. O medo de morrer é falta de fé, se a gente for analisar a fundo, porque assim, então você não está confiando, né? Porque todo mundo vai morrer um dia, mas você não está confiando. Então, se você se diz católica, que tem fé, acredita no céu, então você não que é. Então ela me colocava bastante assim para e nessa fase também que girou para mim, né, que mudou muito amadurecer muito e continua amadurecendo. Por que eu tô com medo disso? Da onde está vindo esse medo? Não importa, eu sei, só acredito em Deus, então, Senhor, agora o meu e você aqui. Quero conhecer a fundo esse amor, porque se você sabe, conhece o amor de Deus, você não tem medo de nada. Nenhuma doença vai te desesperar, nada. Então eu tô nessa fase, assim. Nossa, que legal. Eu lembrei, assim, da minha experiência também, né? Você falando da necessidade de você buscar. Eu também tive, assim, um bom período participando de várias coisas, até que chegou um momento que eu precisava ser íntima, né? E foi aí que eu conheci a comunidade e tudo aconteceu, né? Mas, assim, isso muda completamente, né? Eu posso dizer por experiência própria que quando a gente realmente aprofunda e está mais perto de Jesus, a gente vê tudo, absolutamente tudo, e principalmente o sofrimento de uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, você ter essa experiência de se aprofundar, de se aproximar, de ver, né? Tudo isso te ajuda no seu trabalho, né? Especialmente lidando com morte, com o sofrimento das pessoas. E isso é, assim, renovador, né? Um divisor de águas mesmo na vida. Esqueci a minha pergunta. Fui falando de mim, mas... Maria, você lembra? Mas é isso mesmo. A gente, acho que a maioria hoje a gente vive numa sociedade muito egocêntrica, né? É só o eu, e o desespero toma conta. Então, infelizmente, as relações humanas estão se afastando assim de Deus. A gente vê muitos movimentos aí fora. É o que você disse do automático também, né? Exatamente. Em geral. Então, assim, se você conhece a Deus e você tem fé e você realmente crê, né, não tem nada o mundo pode estar do avesso que você vai estar ali firme, porque você sabe que a vida não acaba aqui, né? A gente não veio para esse mundo. Então, eu até falo disso também no meu Instagram, às vezes coloco umas coisas polêmicas lá e as pessoas, né, sobre alguns assuntos que eu acho que são totalmente contrários à fé, né, à fé católica, a Jesus. Então, às vezes eu coloco lá e dá um pouco de controvérsia, dá um pouco de polêmica, mas eu falo, não, se você... E a gente tem que saber quem a gente é e a gente tem que se colocar, porque não dá mais para o católico ou para o cristão, de forma geral, não se colocar nesse mundo. Porque senão não faz sentido. Eu acho que já passou da fase da gente ficar caladinho e deixar as coisas acontecerem. A gente tem que se colocar sim, porque tem que ter pessoas de bem aqui. Senão você pode desistir do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa postura, tem que ter esse discernimento e se colocar, sabe? Fazer boas pessoas, né? Os católicos colocar bons filhos no mundo, pessoas que realmente vão fazer a diferença. Porque do mesmo jeito que eu acredito que o mundo está um caos, é no caos que surgem santos, é no caos que acontecem, né, muitos milagres, e vai continuar existindo e tendo, porque Jesus Cristo é vivo, é real, e eu sempre falo isso, que a nossa vida não acaba aqui. Então, se você crê
na eternidade, você tem que fazer jus, né, aqui. Então, lembrou da sua pergunta? Deu branco mesmo? Não. Você está lendo Santa Faustina? Eu tô lendo. Mas eu tô bem então, no comecinho, uma boa assim. leitura, porque Mas é profundo. Santa Faustina. ela é coladinha com Deus ali, né? Nossa, eu fiquei, assim, encantada com o nível de intimidade. Já que a gente estava falando de intimidade, né? Eu falei, gente, como que pode? Ela, desde criancinha, muito pequena, ela já queria, ela já sentiu a vocação. Muito adolescente, ela pediu para os pais, porque ela queria, né, servir, ela queria ir para o convento, não deixaram, ela foi trabalhar e não desistiu. E assim, ela, no livro, ela fala dos diálogos que ela tem com Jesus, com Nossa Senhora, das visões que ela teve do purgatório. Então, assim, eu fiquei chocada com e perplexa ao mesmo tempo, o tanto que a gente é pequeno. Sim. E o tanto que essas pessoas, né, santos de Deus, eram realmente, assim, íntimos num nível que eu fico, Senhor Jesus, eu quero ter, assim, nem ser um milésimozinho do que... Porque realmente é muito profundo, muito profundo. Mas é um grande exemplo, assim, e eu tô lendo ele bem devagarzinho, é um livro até bem grande, mas porque a cada página que você lê, você fala, nossa, e o sofrimento dela ali, igual ela fala, tem uma hora que ela acredita que Deus, tipo, deixou ela, né? E ela sofre de um jeito, de dor física, de cair no chão. E assim, a única coisa que ela fala, Senhor, a única coisa que eu quero é te amar. A única coisa. Então, você vê ali o nível de intimidade, de espiritualidade profunda mesmo com Deus. É um grande exemplo. Muito, muito profundo. E aí eu quero continuar lendo outros santos que eu já conheço bem. Um pouco, mas né, que eu quero aprofundar, porque eu acredito que são grandes exemplos assim para nós cristãos. É verdade. Show. E a gente, assim, nosso tema também é um pouco de equilíbrio, né? Que a gente falou da saúde, falamos do seu trabalho, né? Da questão dos temperamentos, assim. E são muitas coisas, né? Você é muito eclética, faz curso, várias coisas, e está sempre estudando. E tudo isso na sua vida, né, requer tempo, precisa de tempo. Como que é assim? Como que você lida, né, com tantas coisas? Você falou da sua saúde, você tem que organizar sua alimentação, e tudo isso, né, demanda muito tempo, mas tudo tem a sua importância, né? Nada pode ser deixado de lado, né? E como é assim para você conseguir ter esse equilíbrio? Você consegue ter esse equilíbrio? Nem sei. Ainda não. A gente vai meio gerenciando o caos. Não, tô brincando. Não, nem sempre, assim. Eu falo que a gente não tem muita rotina, porque quando a gente é plantonista, às vezes a gente chega... Então, eu chego do plantão, tem dias que eu tô ok, mas tem dias que eu tô muito cansada. Então, assim, por mais que eu não consiga dormir, que eu não consigo dormir de dia, eu não consigo produzir também, porque a noite toda foi alguma coisa do trabalho, né? Então, assim, o plantão, ele não tem rotina, a gente não sabe o que vai acontecer. É um trabalho que você tá ali, você não sabe a sua próxima hora. Essa é a vida do bombeiro. Mas eu tento colocar algumas coisas, assim, a atividade física ainda é um desafio, por mais que as pessoas ali, até coloquei ontem, você acha que eu gosto de fazer atividade física? As pessoas, sim, eu falo, não, mas eu faço, porque eu sei que eu preciso, para a saúde do meu corpo, para o meu trabalho, para eu envelhecer mais saudável, com menos dores, porque eu tenho dores se eu não faço. Então, assim, estou tentando aumentar a frequência e achar um horário que fique melhor para mim, mas o que eu não abro mão, assim, até por conta das minhas intolerâncias alimentares, é organizar a minha alimentação. Então, tudo que eu como hoje eu faço, de um pão a um bolo, ao almoço, tudo. Então, eu posto até muitas receitinhas de mais saudáveis, sem glúten, sem leite, sem açúcar. E eu tento sempre priorizar a alimentação. Atividade física eu ainda estou no caminho. Mas sobrou tempo, eu estou estudando, eu estou lendo. Mas eu ainda faço algumas coisas assim. Quando eu estou estafada, eu gosto de sentar no sofá e ver um filme, ver uma série, ver um YouTube de alguns canais que eu gosto. Então, tem esses momentos também. Geralmente à noite. Então, eu sou muito mais produtiva de manhã. Então, eu sou aquela pessoa que gosta de acordar cedo. Eu durmo cedo também. Então, assim, organizar... por exemplo, até hoje uma amiga minha me falou, não estou conseguindo organizar nada na minha vida, minha rotina está muito bagunçada. Eu falei... E eu durmo muito tarde. Eu falei, então comece organizando seu sono. Porque se você consegue dormir cedo e acordar cedo,
às vezes cedo é relativo, tem gente que acorda 5h30, tem gente que acorda 7, mas eu acho que a partir daí já tá tarde. Depois de 7h30 já tá tarde. Mas se você consegue organizar seu sono, você já fica mais disposto para fazer exercício, para ser produtivo, para qualquer coisa, para estudar. Então, assim, organiza o seu sono primeiro. Então, o sono, para mim, já é bem... Da 10, 10h30, eu já tô lá capotada. Então, assim, sobrou tempo. Geralmente, de manhã é um horário que eu gosto de estudar, porque eu tô mais alerta, tô mais produtiva. Então, todo dia eu tô estudando alguma coisa. E aí, mais perto da noite, para me dar o sono, eu vou ler. Então, assim... Claro que eu não tenho filhos, as mães que estão me assistindo vão falar assim, porque você não tem filho, você não... Claro, mas hoje eu consigo conciliar dessa forma. Mas nem sempre dá certo. Então, assim, eu sou muito exigente. Então, eu queria estar fazendo muito mais. Queria estar... Às vezes eu falo, nossa, porque eu queria acordar tal hora, já ter ali meu momento de oração. Não consigo, às vezes. Mas ali no meu dia eu consigo me organizar para sempre estar estudando, estar organizando minhas refeições, estar fazendo minha atividade física e ter ali uma horinha também para esparecer minha mente, de lazer. Então, assim, eu vou indo, vou seguindo o fluxo, mas sempre eu tento não perder muito tempo. Quando eu vejo que eu estou perdendo tempo, às vezes até celular, às vezes, como eu produzo um pouco até conteúdo para o Instagram, você acaba mexendo muito, o celular hoje está muito viciante. Então, chega uma hora que eu mexo e falo, nossa, que saco, sai daqui, eu não quero mais mexer, porque você vê que você fica um tempão ali e você não está sendo produtivo. Então, hoje eu uso mais as redes sociais para estudar. Então, perfis que eu gosto, pessoas que eu admiro, que trazem bons conteúdos, e dificilmente vou ver a vida das pessoas. Então, eu vou lá no pesquisar, você já vê que já fica as pessoas que você sempre está vendo. Então, são algumas pessoas ali de desenvolvimento, amadurecimento, alguns psicólogos que eu gosto, alguns padres que eu sigo. Então, eu já vejo aquele pessoalzinho ali que vai me acrescentar, põe o meu conteúdo e sai. Porque senão você fica perdendo tempo. Então, assim, eu me organizo, mas não tem muita rotina. Eu queria estar mais organizada. Até estou querendo comprar agora um quadro de cortiça para colocar lá os que eu tenho que fazer durante a semana. Mas eu vou meio que seguindo conforme até a minha demanda ali do dia, porque tem dias que realmente estou muito cansada, pós-plantão. Mas, assim, eu vou indo. Uma hora eu consigo achar uma fórmula aí. Cumprindo o dever de cada dia. Exatamente. Né? Vivendo um dia de cada vez. E, gente, vocês acreditam que já foi 1 hora? Rapaz, tá vendo? Passou rápido. Passou rápido mesmo. Ao final do nosso episódio 102. E para finalizar, né, a gente sempre pede que o convidado nos dê, né, a sua gota de fidelidade. Então, assim, imagina que você está no oceano, né, e você tem uma gotinha só para dar, né, aquilo que você pode oferecer ao Senhor, ao mar, né, que é Deus. Vixe, Maria, peraí. O que você poderia dar, né, de gota de fidelidade, assim, o seu conselho, o seu... enfim, acho que você entendeu. A única coisa que me veio à mente que eu tento praticar todos os dias é a gratidão. Não importa como você está, qual a dificuldade que você está passando, porque sempre vai existir, mas assim, eu já me vi lá no oceano, né? E olhando para aquela imensidão que Deus fez, ser grata de estar ali. Então, eu já viajei, mas ser grata por estar aqui, vivendo, respirando. Então, assim, a gratidão, ela te abre uma infinidade de bênçãos e graças. Então, tem muitas pessoas que não conseguem enxergar onde, mas como sempre vai ter alguma coisa. Se você estar vivo, você já deve gratidão. Eu falo sempre assim, sabe? A Deus, porque você tem uma oportunidade, dia após dia, de fazer diferente. Então, eu tenho isso também comigo, assim, amanhecer uma nova oportunidade de fazer algo, de transformar, porque assim, a minha realidade sou eu que crio. E se eu creio em Deus, tem que estar sempre alinhado ali com Ele. Então, ser grata por tudo mesmo, sabe? Até eu falo que os meus maiores problemas, as maiores dificuldades que eu passei, me transformaram de uma forma que hoje eu sou grata por ter passado aquilo. Então, eu já enxergo até o sofrimento e as dificuldades de uma outra forma hoje. Então, seja grato por tudo, porque você não sabe por que você está passando por isso, enfim. Mas Deus sabe o propósito daquilo na sua vida. Então, agradeça todos os dias. Eu acho que sendo fiel dessa forma e agradecendo a Deus por tudo,
você já tá num bom caminho, assim. Maravilha. E agora nós temos a nossa oração final, né? Nós sempre finalizamos o podcast fazendo uma oração bem rapidinha, mas que é muito boa. E aí a gente vai seguindo a ordem, né? O Edivaldo começa, depois eu rezo, e aí eu passo para você. Tá. Passa para ela? Uhum. Aí pode começar. Misericordioso. Isso. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus. Aí até o final, né? Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da escola de Fidelidade pelo inteiro. Amém. Amém. Ana, muito obrigada. Nós foi não temos ótimo. palavras Legal, para agradecer. O pessoal que está aqui, Carlos Zé, Meu grande professor de biologia das antigas. Boa noite. Daniela Cristina, também, agradecendo pelo trabalho. Minha prima. Juliana Ó, pessoalzinho. Lopes, Galera, Marcando segue presença, aí, viu? hein? Muito bom, muito bom. o pessoal falando, conversando aqui, participou. Fico feliz de ter vocês aqui. Que coisa boa. Muito obrigada. Adorei estar aqui Nós com agradece. vocês. Foi muito bom o nosso papo. Passou tão rápido. Não é? Passou Foi. rápido, né? Nem precisava ficar Tranquilo. nervoso, tá Não é? vendo? Passou rapidinho. Mas Então foi já ótimo. se sinta convidada a voltar mais vezes. Foi muito bom. A sua Tem que rolar o experiência 2, agregou viu? muito. Já pode chamar de novo, né, Patrícia? Falei já. E as portas da comunidade estão abertas, tá? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito Sempre que obrigada. precisar, estamos à disposição. Pode E é deixar. isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, galerinha. Pessoal. E aí, para você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, né, não sabe das Chegou eu nossas aqui atividades. Toda segunda-feira nós temos o podcast, mas não é só isso, né? A comunidade tem muitas atividades, né? Nas terças-feiras nós temos formação feminina, nas quintas-feiras temos atendimento de oração, presencialmente. Na sexta-feira nós temos a nossa atividade principal, né, que é a adoração ao Santíssimo, toda sexta-feira, às 20h30. E aos domingos nós temos a Santa Missa, às 11h30, né? Pode vir, você está convidadíssimo. E acho que são essas, né? Lembrando que agora em maio, né? Agora em maio nós temos o no Cairó Instagram. das Famílias, né? No terceiro domingo de maio. Então, venha participar conosco, vai ser um momento, uma manhã de formação, né? E depois temos a missa e um almoço para a família, então vai ser maravilhoso. Não ia falar isso, não. Eu ia falar do texto Ah, sim. do nosso Instagram. Qual que é Mas o esse Instagram também mesmo, vale. Edivaldo? Qual que é o Instagram? Fidelidade da Cruz. Fidelidade, ponto da cruz. Ponto da Cruz. E aí a gente vai rezar o texto todos os dias às 9h. Já está começando Já agora, está começando né? O primeiro agora, dia. então o mês de maio todinho vai ter esse texto aí no Instagram. E é isso. Esqueci de alguma coisa? Tá de Então, boa. muito obrigada a todos pela audiência. Muito Obrigado, obrigada, galerinha. Ana. Eu que agradeço. Boa Volte semana. sempre. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos. Fiquem Boa com Deus. noite, valeu.